Meus irmãos, uma boa noite a todos. Que nós estejamos em paz. Bem-vindos à nossa casa de oração, para que a gente possa, nessa meia horinha que Deus está nos concedendo, compartilhar esse momento juntos. E é justamente sobre isso que nós vamos falar na noite de hoje. Hoje deveria ser o nosso irmão Nadjair, mas ele teve um contratempo de saúde na sua família, então nós estamos substituindo, porque na casa espírita é assim, existe uma cooperação que também faz parte da nossa palestra hoje e nós nos entreajudamos. Pois muito bem, a lei de amor, quando Jesus esteve complementando a sua tarefa de estar no planeta junto conosco, cooperando para que a ordem maior e a disciplina persevere no cosmos, no universo, já que este planeta está inserido num contexto das famílias planetárias. E nós contribuímos com os nossos pensamentos, atitudes, as nossas descobertas, a nossa vida, nós contribuímos para que o todo se harmonize. Isso é lei e nós temos que, com o passar dos séculos, milênios, aprender a cooperar, aprender a estar juntos, aprender a olhar nos olhos, aprender a abraçar, a aprender a ficar feliz com a felicidade do outro, aprender a compartilhar e ter como meta-objetivo não só eu, mas nós. Vamos abrir um parênteses. O Chico costumava muito usar o pronome nós. Nós, eu, vocês, nós. E ele dizia, quando ele estava com algumas pessoas, na televisão, no Pinga Fogo, onde ele estivesse, ele dizia assim, ó, o nosso Emanuel. Quem já ouviu fala do Chico, viu? Ele não dizia o meu mentor, não. O nosso Emanuel. Ou seja, Emanuel fazia parte de um contexto de espíritos espiritualizados e espíritas que estavam no universo a serviço do bem maior do coletivo. E ele escreveu livros belíssimos. É a pessoa, o homem, o espírito que mais sabe sintetizar em pequenas palavras algo de grandioso. Um textinho pequenininho dos livros de Emmanuel dá um compêndio. Então esse espírito, ele se sentia não só o mentor do Chico, ele se sentia fazendo parte de uma comunidade que fazia parte de outras comunidades e esse todo tem que crescer, tem que compartilhar, tem que seguir juntos. E isso é uma maravilha, isso é a lei do amor. Amor que Jesus resumiu todos os profetas, ou seja, tudo que os profetas haviam falado, sempre Jesus resumiu: amar a Deus, e só se ama a Deus quando passa-se a conhecer as leis divinas. E passa-se no futuro a ser a própria lei se manifestando. Ama-se a Deus acima de qualquer coisa, porque é o Pai que nos criou, porque Ele criou as leis soberanamente justas e boas e inteligentes, para que nós possamos, em compreendê-las, colocá-las em prática e sermos nós mesmos o exemplo vivo da lei se manifestando. Então, quando o Chico dizia, o nosso Emanuel era a lei através dele se manifestando. Que lei? Não é o meu mentor, não é o egoísmo, não é eu me mostrar. O Emanuel faz parte de um grupo e eu também faço, onde todos são beneficiados. E amar ao próximo é isso, aprender a estar juntos, a compartilhar a caminhada evolutiva. Por quê? Porque nós temos que passar por fases. Nós vivemos lá no processo primitivo de aperfeiçoamento, protegidos pela misericórdia divina, pela providência divina, através
do sentimento de sobrevivência, o instinto de sobrevivência, e nós tínhamos essa sobrevivência no próprio organismo. E Jesus, ele fala sobre isso através de uma linda poesia, dizendo que os pássaros do céu não semeiam, não colhem, não têm celeiros, mas voam de um lugar para o outro, vivem por quê? Porque Deus os protege através da sua própria fisiologia. Que os lírios desabrocham nos lugares onde tem lama, tem lodo. E nem Salomão, o rei Salomão, se vestiu com a beleza de um lírio. E Deus protege o lírio através do seu instinto de conservação até a vivência necessária, mas ele embeleza. E claro que a sua vivência no planeta tem um fundamento científico-biológico. Enquanto a gente não sabe se guiar pela inteligência, pela razão, nós somos protegidos por Deus e guiados pelos instintos. E isso é maravilhoso. Os animais e as plantas sobrevivem, não sendo só o mais apto. Darwin dizia isso, mas hoje a ciência evoluiu, diz que na natureza o que existe não é o mais apto sobreviver. Todos vivem cooperando, mesmo que seja instintivamente, sem nem saber por que está fazendo. Então, o instinto de sobrevivência de um animal para poder viver é para quê? Para que haja equilíbrio na cadeia alimentar. Eu sobrevivo, ou seja, ele não pensa, eu vou sobreviver para servir de alimento para outro animal. Não. Deus coloca nele o instinto de sobrevivência para ele se proteger, seja camuflando, seja emitindo elementos tóxicos. Por quê? Porque ele precisa viver, porque na cadeia evolutiva ele faz parte do alimento de outro animal. Então tudo coopera para que haja progresso, evolução, harmonia, equilíbrio. Quando nós não cooperamos, quando nós estamos adoentados mentalmente, sentindo raiva, egoísmo, só para mim, eu não estou harmonizando o ambiente cósmico e mais precisamente aquele reduto onde eu vivo. Eu não coopero pelo bem comum. Na nossa casa, quando tem 3 fazendo a faxina ou tem 3 lá na cozinha, o que eu faço? Vou procurar um lugar onde tem menos para mim trabalhar. Eu não vou tirar alguém da cozinha porque é lá que eu gosto de ficar. Ou não vou tirar alguém que está limpando lá dentro, fazendo a sua faxina, porque é lá que eu quero. Não, já está cheio aqui, tem uma porção de gente trabalhando, vou procurar um lugar onde tem menos de lá, eu vou servir. Isso é cooperar. E isso é muito, muito, muito difícil da gente fazer. Extremamente difícil. Mas nós vamos aprendendo devagarinho. Caminhando para frente, avante e para o alto, e assim aprendendo a conviver e a cooperar. Vejam como na natureza isso se faz, que o nosso próprio organismo físico existe na nossa saliva, micro-organismo, na nossa pele, micro-organismo, no nosso intestino, em todos os lugares do nosso corpo. Lá na vagina nós temos os bacilos chamados de Dodelaine, são saprófitos, quer dizer, vivem ali sem prejudicar a gente. Tem outros onde há um intercâmbio, mutualismo, quer dizer, um ganha e o outro ganha também, como os links, um dá a umidade e o dá o alimento para formar ali a planta. Há sempre uma associação benéfica, às vezes tem uma parasitose, onde um usurpa o outro, mas isso também é um motivo de sobrevivência daquele que precisa. Então vejam, meus irmãos, que na natureza existem associações em todos os lugares, algumas benéficas, outras nem tanto, mas essa cooperação mútua favorece o equilíbrio geral. Isso é para dizer o quê? Que nós, seres humanos, nós temos que passar do estágio de apenas viver. Viver para sobreviver, viver para progredir, viver para comer, viver para ter,
viver para vencer o outro, para sobreviver à custa do outro. Não, meus irmãos, nós temos que passar para a fase de existir. Existir como espírito imortal. Existir como alguém que se melhora porque tem a genética divina propiciando essa evolução, esse progresso. Existir para trabalhar em prol de si mesmo e, consequentemente, em prol do coletivo. Fazer associações benéficas para progredir, melhorar e se transformar. Então veja que passamos do meramente viver como os animais para progredir, nós passamos a existir. Se eu penso, eu existo. E se eu penso, eu faço melhores escolhas. E se eu faço melhores escolhas, eu convivo em mais paz e harmonia com o meu semelhante. Mas existe mais, além de eu viver, que é bem primitivo, mas que tem gente muito bem afeiçoado, muito bonito, cabelinho hiper mega moderno, roupa daquelas a mais moderninha que tem, que é o do grupo YZ, não sei das quantas, nem sei quantos que tem, e que essas criaturas competem. Isso é viver onde a gente está só competindo, é primarismo. É a etapa do viver para procriar, para comer coisas boas, para viajar, se deliciar com o que tem de melhor. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer, mas viver só por isso não é contraproducente, é contraproducente, ou seja, vai contra o princípio básico da vida, que é o equilíbrio e a harmonia do todo em conjunto. Então passamos do viver para o existir. Aí eu começo a sublimar conceitos, eu começo a pensar em Deus como aquele que cria, começo a ver no meu irmão aquele que também merece e foi criado também para ter o que eu possa ter. E como fez Jesus, até melhor do que eu possa ter. E ele pode fazer até melhor do que eu faço. E quando faz melhor do que eu faço, eu tenho que olhar para aprender e também sentir estimulada a fazer o bem do meu jeito, não igual. Tudo isso é aprendizado. Então, passamos do viver para o existir e passamos para o interexistir. Nós somos criaturas que fomos criados para aprender a interexistir. E quem mostra muito bem isso? A doutrina espírita. Nós temos um corpo físico que nós nos relacionamos com a terceira dimensão, a Terra, porque estamos reencarnados. Mas nós temos corpos mais sutilizados que vão fazer com que a gente possa se comunicar, estar em contato ou até viver em outras dimensões. Isso é interexistir. E a doutrina veio fazer uma revolução. Esse interexistir, essa consciência de interexistir, ou seja, eu não convivo só com reencarnados, gente que está na matéria, eu também convivo sem compreender, sem entender, sem ver, com criaturas de outras dimensões. Isso é rotina no planeta. E tem um enunciado muito sério e muito bonito a esse respeito. Esse interexistir, esse contato, é com criaturas mais evoluídas, aquelas que estão no mesmo grau de evolução que o nosso, e até criaturas mais primitivas. Por quê? Porque enquanto a gente não evolui ao ponto de estar junto, compartilhar, a gente é como aquelas plantas bem primitivas, ou seja, a gente é como era, que fica lá grudadinho no outro. Porque quando o índio desencarnava, o que ele fazia? Ele ia para o mundo espiritual, aprender, evoluir? Não, ele ficava na taba, junto com os seus. Quando eu desencarno e não tenho noção nenhuma e tenho muito apego às coisas da matéria, onde é que eu vou? Muitas vezes eu vou ficar bem pertinho daqueles, num conluio, num abraço, às vezes dormindo junto, almoçando junto, vivendo, coabitando juntos, tendo os mesmos vícios.
porque ainda não tem uma condição evolutiva de pensamentos descontínuos, pensamentos elevados, vontade de estudar, vontade de contribuir, vontade de aprender e desapego. Não. Então, esse interexistir e fazer parte ainda é do nosso planeta. E quando as pessoas têm raiva, têm ódio, porque foram muito machucados, elas estão tão próximas que pode haver um processo obsessivo. E aí é que a doutrina revoluciona. Ela fala do convívio entre nós encarnados juntos convivendo e fala dos desencarnados, já que nós temos um corpo perispiritual que nos permite interexistir, desencarnados que trabalham, ajudam, comem, vivem, dormem e usufruem das mesmas benesses que nós, como reencarnado, mesmo estando desencarnado. Então isso é uma realidade no planeta. Lá nos Estados Unidos isso acontece. Desencarnados perto de governadores, presidentes, médicos, professores, cientistas, sim. E dependendo da afinidade pode ser mais evoluído ou menos evoluído. Pode sentir raiva, ódio? Pode. São comandados, às vezes, mentalmente por essas criaturas. Há um conluio mental entre nós? Sim. Isso é associação. Associação benéfica para o bem, para o progresso, onde cada um individualmente tem a sua vida, o seu jeito de pensar e de ser e compartilha a caminhada junto. Mas pode ser também associação maléfica, onde aquelas criaturas estão junto para usurpar o direito do outro de ir e vir, porque tem ódio, ou pura e simplesmente para usufruir dos seus vícios. Então vejam que nós passamos a interexistir, mas nós temos que aprender com a doutrina algo de fantástico. A gente não falou que a gente tem que cooperar, que a gente tem que interexistir para cooperar, ajudar e concluir no final do que a vida tem que ser boa para encarnados e desencarnados? Sim. E a doutrina fez uma revolução, porque nós não acreditamos em demônios, nós não acreditamos em possessos, nós acreditamos que vivemos juntos. E sabe o que o Chico disse? Vamos para o Chico de novo. Ele disse uma frase muito bonita. A gente não deve tirar obsessores. A gente cresce juntos. E a doutrina revoluciona esse interexistir, essa relação que nós temos com os desencarnados, falando em que, conforme o meu jeito de viver, conforme as minhas perspectivas, desejos, vontades de crescer e de evoluir, eu não vou afastar o desencarnado que esteja perto de mim, às vezes necessitado ou às vezes com muita raiva. Como é que eu faço nesse contexto novo que a doutrina está nos trazendo? E ontem uma mentora disse uma frase muito bonita no trabalho mediúnico. Cheguei em casa, anotei para não esquecer. Ela disse assim: se tu queres chegar rápido, quer dizer, eu primeiro, eu vou ganhar, vá sozinho. Mas se tu queres chegar mais longe, vá junto. Se eu quero chegar longe, quer dizer, se eu quero evoluir, se eu quero crescer, se eu quero ter equilíbrio, se eu quero ter harmonia, se eu quero ter valores nobres, ou seja, solidariedade, empatia, se eu quero a fraternidade como fazendo parte do meu coração, se eu não quero mais os preconceitos, as análises, o julgamento, a comparação, se eu quero isso para mim, que aí eu vou junto, porque eu não quero só para mim. E eu vou junto e eu vou mais longe, porque a gente segura um na mão do outro. A gente é solidário, a gente compartilha, a gente não compete.
Porque os amigos espirituais, aí é que está o interexistir. Os médios numa casa espírita, ou psicografam, como Chico fazia e tantos outros. Mas também temos a psicofonia, quer dizer, a fala dos amigos espirituais dizendo frases que é para depois a gente estudar no grupo de estudo, estudar na evangelização, estudar para a vida. Isso é interexistir, isso é cooperar. Então, quando eu modifico a minha postura e a minha conduta, e com certeza absoluta, eu devo ter feito muitas atrocidades no passado, quando a gente fala eu, a gente está se referindo a nós. Então, eu me coloco na posição de alguém que, malbaratando a lei, fiz coisas que não deveria. Com certeza, magoei e feri gravemente algumas pessoas. Como é que essa possibilidade de interexistir, ou seja, estar junto, perto, comungando, da mesma possibilidade que os desencarnados, os que me amam, que querem meu progresso, e aqueles que não gostam de mim. Eu vou caminhar juntos, porque caminhando juntos a gente vai mais longe. E uma forma de estar juntos, sem que eu tire de perto de mim, eu expulse, isso é encarnado ou desencarnado, é quando eu me melhoro. Por quê? Porque obsessão é sintonia. Se mesmo passando por dificuldade, que processo obsessivo muito grave, dói e é grave mesmo. A influência, às vezes, traz malefícios grandes. Aí, quando eu tenho essa possibilidade de saber que a minha interexistência me permite estar junto, eu tenho um compromisso comigo. A minha reforma, a minha mudança, a minha transformação. Por quê? Porque eu quero ser solidária, eu quero compartilhar o livro que eu leio, a palestra que eu escuto, a conversa que eu faço. Ou seja, eu compartilho com alguém raivoso, irritado, chateado, triste, aquilo que eu estou aprendendo. Essa é a tônica. Esse é o motivo da gente estar reencarnado. Passar do viver, que é aquela criatura que vive pelos instintos. E não importa se já está num grau de conhecimento intelectual que lhe permite ganhar muito dinheiro, ter roupas finas e até estar em lugares onde ela é muito bem recebida, onde ela delimita terreno pela roupa, pelo carro e pelo celular que tem. É um animal que delimita terreno, mas agora não mais porque chega brigando, e sim pelo que tem. Isso é do nosso século. Quando a gente começa a fazer parte, não só existir, mas viver e interexistir, aliás, é o contrário, não só viver, existir e interexistir, a gente começa a se responsabilizar. Por quê? Porque a minha atitude, que vem do meu pensamento, que vem mais além ainda do meu sentimento, vai gerar na economia do universo pensamentos, vibrações, atitudes que podem facilitar o suicídio de alguém, que podem facilitar a raiva de alguém, porque a gente potencializa. Vou dar só um exemplozinho. Quando eu ainda estava trabalhando, eu fui num postinho de saúde do interior. Estava todo mundo sentado bonitinho assim. Aí, de repente, a mulher foi lá pedir alguma coisa para a atendente. E ela disse, não tem mais vaga, acabou, senhora. Pronto, uma confusão. E a mulher ficou brava e agrediu, e isso e aquilo. Estava todo mundo quieto. Aí o homem se levanta, mas isso mesmo, isso daqui não presta, tem que jogar uma bomba. Há 2 anos atrás, a minha não sei quem veio aqui, não foi atendida. 2 anos atrás. Quer dizer, alguém insuflou uma resposta agressiva naquela turma que estava todo mundo bem calmo, bem quieto. Aí a moça harmonizou, chamou a moça, foi lá no cantinho, conversou e depois veio e conversou com calma com todos. Aí ela fez o quê? Se acalmou. E estavam sozinhos ou tinha desencarnado junto? O
ia desencarnado junto. Que pode ter aguçado para que todo mundo se brigasse e depois alguém pode ter saído de lá desencarnado pensando assim, nossa, que coisa feia que a gente fez, né? Parando para pensar, para analisar. Então a lei de amor é a lei da cooperação. É a lei de estar juntos para fazer a diferença, onde ninguém larga a mão de ninguém, onde as diferenças são motivo de aplauso, de alegria. Por quê? Porque complementa o que falta no outro, porque ajuda o que falta no outro. Como é bom quando a gente está com a cabeça quente, já mexeu, já fez, já misturou, e não deu nada certo. Chega uma criatura que diz, não, é só fazer isso, ó. Salvou o meu dia, meu Deus. Salvou o dia. Então, essa é a cooperação. O que essa pessoa ganhou? Para ela, nada. Em termos materiais, mas ela contribuiu para que alguém sorrisse, para que alguém se aliviasse, para que a harmonia e o equilíbrio não só dali, do maior, porque aquela pessoa que foi agraciada pela possibilidade de ser ajudada, ela naturalmente ela vai sorrir mais naquele dia, ela vai abraçar, ela vai contar a história, ela vai contribuir. Tinha um senhor que vivia na rua, lá no Rio de Janeiro, profeta da gentileza. E ele escrevia frases, ele já desencarnou. Gentileza gera gentileza. Um homem que morava na rua. E aquilo favorecia o dia de muita gente. Então nós temos que perguntar para nós mesmos, a lei de amor é essa. Como disse a mentora, quer ir rápido, quer competir, vá sozinho. Mas quer chegar longe, porque para ir longe a gente precisa de ajuda, a gente precisa de uma equipe, a gente precisa de vários saberes. Então quer chegar longe, te aconselha, te agrega, te ajunta com encarnados e desencarnados. E os que não querem ir, que botam um peso na tua perna para tu ir te arrastando. Vai te arrastando, vai devagar, para que ele não vá embora sem aprender. Eu vou suportar. É encarnado e desencarnado. Por quê? Porque essa cooperação vai auxiliar que essa criatura desperte. E não tem coisa mais bonita do que ver o encarnado ou o desencarnado chorar. Quando a pessoa que conversa com ele, trata ele com gentileza, com amor, e ele se arrepende, e a lágrima é verdadeira, comove. Não é mandar embora, é caminhar juntos. Não é mandar embora, é evoluir juntos. Que Deus possa, meus irmãos, nos abençoar, que Jesus nos proteja, que a paz possa estar em nossos corações, que assim seja.